Professor, Sim. aproveitar aqui. Ah, Bom dia. bom dia. O que o Ministério, o que você tem acompanhado, o que o Ministério das Cidades tem feito, tem capacitado, como que está agindo com relação aos municípios, com relação a essa problemática da drenagem urbana? Porque, assim, eu já acompanhei várias ações do Ministério com relação à questão da problemática do resíduos sólidos, né, esgotamento sanitário. Aqui também, né, os estados têm, né, aqui em Minas Gerais, por exemplo, nós temos alguma ação na relação com o esgotamento sanitário, com resíduos sólidos, com o tratamento de água. Tem as companhias também de saneamento. Aqui, por exemplo, a gente tem a companhia de saneamento, né, que ela abrange praticamente quase todos os municípios com relação ao tratamento de água, mas a gente não vê a drenagem, né? Então, assim, o que o Ministério das Cidades tem feito? Nada? Não, é o seguinte, lá tem um departamento que atende drenagem urbana. Ele reage às solicitações dos municípios, mas não tem um programa que oriente o... Não tem um programa, né? É, por isso que eu digo que o papel do Estado e da Federação é justamente planejar e orientar os municípios para uma prática sustentável, porque eu já dei curso, por sinal, uma vez eu dei um curso para o Ministério da Integração, que geralmente cuida mais das inundações ribeirinhas. O Ministério das Cidades, mais a parte de inundação e drenagem urbana. Aí, uma vez, eu fui dar um curso de uma semana no Ministério da Integração e as pessoas entravam e saíam e ninguém assistia o curso. Inclusive, o pessoal da Defesa Civil foi proibido de assistir o curso. Tá? Eu não entendi nada. Aí, passado algum tempo, o Ministério da Cidade me ligou para me dar um curso no Ministério da Cidade. Eu falei, olha, sinto muito, eu não dou curso para o governo, porque a minha experiência na integração foi péssima. Acho que ninguém assistiu o curso inteiro. Tá? As pessoas ficam entrando, saindo, por que eu não preciso desse dinheiro? Né? Aí ele falou, não, eu me comprometo que as pessoas vão ficar na sala. Realmente, aí eu fui dar o Ministério da Cidade, todo mundo, ninguém saiu e todo mundo assistiu. Porque é uma desmoralização o processo. Para que você... Você acha que eu vou perder meu tempo? Não importa quanto eu me pague. Né? Você está ali para fazer um trabalho. Então, o Ministério da Cidade funcionou muito bem, foi muito bom. E a reclamação geral era o seguinte, os projetos são muito ruins. Eu falei assim, os projetos são muito ruins, não só por culpa dos municípios, mas por culpa de vocês também. Vocês têm que criar um mecanismo de orientação para os municípios, vocês têm que apoiar os municípios. Como que você quer que o município lá, com gatos pingados e sem orçamento, vai preparar projetos? Ele fica na mão das consultoras, que entrega qualquer porcaria para eles. Né? Então, o problema é esse. Um fica culpando o outro e ninguém tem uma estratégia. Por isso que esse estudo que nós estamos concluindo, e que eu vou falar ainda hoje da estratégia, é para isso. É para que o papel do Estado é criar uma secretaria técnica de apoiar os municípios. Porque senão a porcaria vai continuar sempre, todo mundo reclamando para o outro, jogando... Eu vou contar uma coisa, sempre eu me lembro dessa frase. Tinha um jornalista estrangeiro que falou do brasileiro uma grande verdade. Que o brasileiro é aquele cara que nunca enfrenta os problemas de frente, dá desculpa para tudo e se beneficia disso. Eu lembro dessa frase todo o tempo quando eu trabalho. Por quê? Porque isso é um assinte, e é verdade. As ações geralmente acontecem dessa forma porque nós somos incompetentes. Nós ficamos sempre empurrando a culpa para os outros. E a gente não assume o que é da gente. É. Desculpa se eu fiquei um pouco alterado, mas isso me irrita demais, sabe? E é resultado, porque fica todo mundo empurrando para o outro. Não, é culpa do outro, é culpa de não sei de quem. Sempre é culpa de alguém. O bandido é sempre o outro. Né? E esse é real. Então, na realidade, você não pode querer que 5.700 municípios tenham qualificação para fazer o que tem que fazer e chegar lá e pedir o dinheiro direitinho, como deve ser feito. Não, gente. Nós temos que fazer o papel nosso das partes do Estado se organizar para apoiar o município. Então, é essa a questão principal. Eu estava falando aqui das cheias. Vejam aqui, ó, desde 1959 até 82, só teve essa cheia aqui. Então, as pessoas foram... E deu justamente um período de crescimento da cidade. E aí a população foi toda para dentro do rio. Aí, quando veio o cheio 83, olha o caos aqui. Isso aqui é 100 anos.
Isso aqui é 125 anos. Aí, baixou de novo, passado quase 10 anos, vem a cheia de 92. E olha como o Rio era. Isso aqui é a ocupação urbana, 1877, 15, como que a cidade foi crescendo. E aqui tem uma curiosidade. A divisa de Paraná e Santa Catarina não é o rio, é a estrada de ferro. Então, o Porto União fica para cá e o União da Vitória para lá. Essa estrada de ferro foi a estrada de ferro que foi o motivo da guerra como é que é? Tinha um nome para isso, que ocorreu nessa região. Porque o governo brasileiro fazia muito de contratar uma ferrovia e dar a terra dos dois lados da ferrovia para quem construísse a ferrovia. E aquele americano que estava na Amazônia fez o contrato de fazer essa ferrovia e ganhar as áreas dos dois lados. Só que o governo brasileiro deu as terras e tinha gente lá. Deu a terra dos outros. E esses caras começaram a se defender. E os americanos trouxeram os bandidos lá, os mercenários, e começou uma matança de lado a lado. Até que o governo brasileiro falou, não, tem que botar ordem nisso. Foi o exército lá e mandou matar todos os brasileiros e tirar do lugar. Essa é a guerra na primeira parte do século XX. Ninguém ouve falar, porque não está nas nossas histórias dos colégios, mas tem um nome para ela. E depois, no acerto de divisão e tal, ficou essa estrada de ferro como a divisa do Estado. Eu simplifiquei muito a história. Me desculpe se a minha história está muito errada, mas eu acho que não. É mais ou menos um pouco da expressão. Então, o que acontece? A União da Vitória, que é a cidade maior, ela está entre a Estrada de Ferro e o Rio. Praticamente toda ela dentro da área de 100 anos. Então, ela teria que procurar outros meios de se deslocar para outras áreas para minimizar o risco. Mas olha aqui, como ela já estava ocupada. Isso aqui é a volta do rio. Ele vem nesse sentido. E olha como ficou em 83. E olha um zoom da cidade inundada. Aqui tem uma população grande de ucranianos. O Paraná tem muito população de poloneses, ucranianos. E eu não sei agora como tem, mas é uma população interessante, que trabalha muito com essa parte de madeireiras e móveis. Olha aqui os pilares das casas. Esse foi o parque. E aqui estão o mapeamento com as cotas de 100 anos e depois da cota da cheia de 83, que foi essa mais... essa vermelho maior. Aliás, 100 anos vem aqui. E aqui não está de 83. Mas aqui mostra como fica as áreas de inundações. Depois foi proposto um zoneamento que não se ocuparia abaixo de 10 anos. E aí, nesse meio tempo, teve uma empresa lobista que veio oferecer para fazer um estudo de viabilidade previsto pela JAICA, que fez um estudo aqui, de o dique de proteção contra a enchente. E dizia que ia conseguir arrumar o dinheiro em Brasília. E aí eles me perguntaram, você acha que nós devemos fazer esse estudo do dique de proteção? Eu falei, olha, eu posso te dar os subsídios, mas a decisão é da cidade. Vocês têm que resolver o que vocês querem. Vocês têm que saber o seguinte, se vai proteger acima de 10 anos, esse dique vai ser usado em média a cada 10 anos. O resto do tempo, vocês não precisam do dique. E esse dique vai ter uma altura da ordem de 6 metros. Portanto, ele vai fazer uma paredão junto, a população que estiver mais próxima dele vai ter um paredão separando a cidade do rio 100% do tempo. Vocês desejam isso? Essa é a pergunta. Uma coisa é proteger, outra é querer conviver com aquele sistema na cidade, porque a cidade vai ser... E eu falei assim, porque vocês fazem aqui uma propaganda na cidade de turismo
na cidade por causa do rio, por uma série de coisas de recreação, etc. Quando vocês fizerem o DIC, vocês vão ter uma separação, isso é uma separação física importante entre a cidade e o DIC. Resultado, não queremos seguir adiante com esse assunto. Da mesma forma que você não vai conseguir, em Blumenau, fazer um DIC de proteção contra inundação nunca. Nem se cogita. Né? Mesmo tendo 9 metros de inundação dentro da cidade. Né? Então, por quê? Porque é a escolha da sociedade em conviver com aquela questão. Né? Blumenau tem uma percentagem de 50%, pelo menos 60% da cidade dentro da área de risco. Brusque, em Santa Catarina, tem 70% da cidade dentro da área de 100 anos. Mas você não ouve falar em DIC lá. Por quê? Porque DIC é como se você fizesse um paredão dentro da cidade, separando a cidade do rio. Então, é opção de convivência. Muitas vezes, se o DIC não é muito alto, 2, 3 metros, ele pode ser uma avenida cruzando a cidade. Tudo bem. Mas quando ele é muito alto, ele forma uma parede, separando, dividindo a cidade do rio. Não tentaram propor fazer o desvio, atravessando o meandro, não? Sim. Propuseram, mas isso aí estava, naquela época, em 500 milhões de dólares. Como que você vai fazer um corte de meandro de 500 milhões de dólares para proteger o quê? Uma cidade de 70, 80 mil pessoas? Não vai pagar a conta. Quem vai pagar essa conta? Então, ali talvez não fosse um grande problema para Jusante, porque é uma várzea muito grande, entra num reservatório e tudo, mas o problema fundamental é o custo. Então, vieram várias dessas soluções. Vamos fazer isso. Aí, empresas que precisavam de areia se comprometiam a cortar meandro e tal. Isso não resolve nada, isso é um trechinho de nada, né? Então, teve muitos dessa... Porque aí ele queria aprovação ambiental para poder fazer aquilo que ele queria, né? Então, teve muito desse cenário. Mas não adianta. Numa bacia de 25 mil quilômetros quadrados, obras hidráulicas é muito caro, sempre. Né? Resultado, o DIC foi desenvolvido foi desenvolvido um estudo pela JACA, prevendo um DIC, a cidade foi consultada para o estudo da viabilidade, mas a população não desejou considerá-lo devido às alterações na relação com o rio. Zoneamento, previsão de cheia, dificuldades na implementação, no caso eu não sei se foi totalmente aprovado o zoneamento na prefeitura, mas foi implementado em Porto União. Produtos, regulação dos espaços das cidades, previsão em alerta e convivência com as inundações. Hoje ainda é um problema. Isso seguramente, quando tiver outra grande enchente, vai voltar na pauta de novo, todo mundo vai voltar a discutir isso de novo. Isso é um processo que vai voltando. Você poderia até fazer o DIC mais baixo, mais alto, proteger áreas, mas é toda uma escolha, né? Outro é o estudo que foi feito na década de 90 da região metropolitana de Curitiba. A região metropolitana de Curitiba é o Rio Iguaçu também, só que lá em cima. O Rio Iguaçu, nessa região, tem 1.000 quilômetros quadrados de bacia, e lá embaixo tem 25 mil. Aqui você vê o marrom, é a área urbana, o rio passa por aqui, ó. E se o PROSAN, que era um projeto do Banco Mundial, nessa década, problemas de inundações ribeirinhas e drenagem urbana conjuntos. Em 94, nós propusemos o trabalho em 3 etapas. Ações emergenciais, que eram problemas de ponte que tinham caído, trechos danificados do sistema de drenagem, que era atuar sobre isso aqui, que rapidamente foi feito. Depois, o segundo era o plano do Iguaçu, que era a inundação ribeirinha nessa região aqui. E plano diretor da região metropolitana e o sistema de alerta. Tá? Tudo isso foi feito. Tá? Foi implementado um sistema de alerta, que depois teve um governador posterior que mandou... acabou com tudo. Falou que aquilo tudo era bobagem, queria fechar até a instituição. Esse é o Brasil que nós temos. Bom, imagine que esse cenário aqui, a cidade toda indo para cima do rio.
Aqui você tinha uma ideia, porque era a região de cavas de construção civil. Então, o que você podia fazer? Se você viesse aqui no Iguaçu e ampliasse a seção do Iguaçu, ia acontecer que nem no Tietê. A cidade ia toda para cima do rio, espremer o rio, e depois não ia ter mais espaço quando urbanizasse e aumentasse a vazão de novo. Então, a lógica foi: o que nós podemos fazer para impedir a invasão? Porque cada nova eleição, se alguém ocupava a área da várzea do rio. Então, o que nós fizemos foi um tanto maquiavélico, né? Nós propusemos fazer um canal paralelo para bloquear a invasão das pessoas. Fundamentalmente para isso. O objetivo principal do canal era não deixar as pessoas entrar para dentro da várzea. Então foi projetado um canal paralelo e criado um parque de 21 quilômetros quadrados. O meu argumento era o seguinte: hoje, Nova York, se não tivesse o Central Park, você conseguiria fazer um Central Park em Nova York? Nunca. Porque o custo de comprar aquela área, de criar um parque, existe um momento, uma oportunidade. E o momento era aquele. Então foi projetado os controles, fazer esse parque junto ao rio e parques lineares ao longo da cidade, nos afluentes. Bom, esse foi o plano do Iguaçu. Nós simulamos tudo isso aí. Em alguns trechos, esse canal passou muito próximo do outro, porque tinha que desviar da associação, não sei das quantas, né? Ou no outro tinha que fazer um pequeno dique, porque o canal não conseguia ali, continuava inundando. Então, aqui vocês podem ter uma ideia que o rio está por aqui, que está difícil de ver aqui, está passando por aqui, e o canal por aqui. Aqui é um trecho que tem um pequeno dique perto de São José dos Pinhais. Essa é uma área implementada porque o Estado trocou essa área aqui, que era do Atlético Paranaense, pela Baixada, onde construiu o estádio. Mas isso aqui tinha uma área ambiental que foi protegida. E o grande problema é que eu não consegui nunca convencer nem o Banco Mundial, nem o Ministério das Cidades, que a principal ação do controle de enchentes aqui era a implementação do parque. Não eram as obras. Porque ao ter o parque implementado, o risco de ocupação chegava a zero. Agora, passados 20 anos, eu diria que 90-95% da área está preservada. Mas, se não fizer o parque, não vai conseguir segurar. Mesmo os caras vão entrar pelas pontes e vão continuar. E eu sempre encontro o pessoal da instituição. O Paraná tem uma grande característica. Todo ano, cada governo, eles mudam o nome das instituições. Eu nunca sei qual é a instituição agora. Então, sempre que eu encontro meus amigos lá, eu falo: como é? E o parque? Não, estamos segurando. Mas esses caras vão embora depois, né? E nenhum governo consegue implementar o parque, fazer dele um parque, fazer infraestrutura. Você imagina o patrimônio que é para a cidade uma área como essa, que pode se perder. Aí, outro dia, me liga uma empresa de Curitiba querendo fazer um estudo de controle de cheia de dique. Eu falei: onde que é? Você pode me mandar as coordenadas? Tá bom, mandou a coordenada, era dentro do parque. Aquilo me subiu a cabeça, eu liguei para um cara e quase xinguei ele. Falei: olha, o que vocês estão fazendo é um crime. Não é possível um negócio desse. Provavelmente ele queria, talvez, a minha assinatura para poder aprovar alguma coisa lá. Então, essa é a grande dificuldade. Com pouco dinheiro, você queria fazer uma área de recreação muito importante dessa. Você pode até usar para wetlands para tratar esgoto, se você quiser, né? Tem tanta coisa que podia ser feita. O difícil é convencer um decisor a um nível mais alto que vale a pena botar dinheiro aí. Tinha que contar para eles a história da Coreia, mostrando que o cara virou presidente, né?
Então, construção do canal paralelo, área de 21 km, conservação de área com problema menor nos últimos 18 anos. O plano diretor foi realizado em 2002. Obras do plano diretor de drenagem estão sendo realizadas e sistema de drenagem foi desmontado e pretende ser retomado. Como é que você destrói um negócio desse? Não faz sentido. O plano diretor de Porto Alegre, como eu sempre repeti várias vezes, foi o primeiro plano de drenagem do Brasil. Porto Alegre está aqui, a cidade, essa linha vermelha aqui é o dique de proteção contra a inundação, que foi construído em 1970 pelo Daniel F. Cada quadradinho desse aqui é uma estação de bomba. E todas essas áreas verdes só saem por bombeamento. Então, elas são, as estações de bomba drenam a drenagem. Você pode ver que o aeroporto está aqui, ó. São drenadas. E as áreas amarelas saem por gravidade. Tá? Aqui vocês têm uma ideia do relevo. Aqui é o que eles chamam ponta da cadeia, porque nesse canto aqui tem uma torre antiga de uma chaminé que hoje é um centro cultural. E esse é estrangulamento. Aqui é o delta do Jacuí, que eu mostrei para vocês antes, e aqui começa o Guaíba, e abre o Guaíba com 14 km de largura, com 50 km de comprimento. Boa parte do que está aqui foi aterros feitos no centro administrativo da cidade. A bacia, nesse ponto, tem mais ou menos 80 mil km². A maior cheia que ocorreu foi em 41. E a jusante, para chegar desse ponto aqui, para chegar ao mar, são 250 quilômetros. Mas a cota aqui do porto é 2 metros e pouco. Portanto, praticamente não tem desnível até o mar. Etapas do plano. A primeira foram feitas 3 bacias, que eu já mostrei, revisão do projeto das bacias que eu digo. Medidas não estruturais. Segunda etapa, mais 3 bacias. Em 2008, a Prefeitura contratou o plano das demais bacias e estão já foram concluídas. As obras estão ocorrendo em algumas bacias com recursos locais, como na areia, e outros recursos que estão sendo planejados com base em recursos federais. Essa bacia do Areia, ela é interessante, que eu vou mostrar o plano dela. Região nobre da cidade, alta renda, 3 shoppings, country club, campo de golfe. Você tem de tudo ali, é a maior renda per capita do estado. A bacia tem 2 partes, superior com drenagem por gravidade e entrada em conduto sob pressão direto para o Del Jacuí, e a segunda parte com bombeamento. A subbacia analisada corresponde à saída por gravidade. A alternativa de alterar o conduto ou criar um novo representa um custo alto, quer dizer, não se usou. Aqui você tem, isso aqui dá 12 km², ao ponto de saída aqui do conduto sob pressão, não se cogitou a ideia de ampliar ele, porque o custo seria muito grande de ampliar um conduto sob pressão até o rio. Aqui as densidades altíssimas, porque são muita verticalização. Isso aqui é o campo de golfe. Aqui tem um parque em Germânia, que foi todo desenvolvido com verticalização e parques intermediários. Tem uma detenção aqui que você nem nota que toda uma área verde. E isso tudo aqui é a rede de drenagem da bacia. Isso aqui foi, depois de todo o estudo, foram encontradas essas 14 áreas de amortecimento, inclusive a maior delas dentro do campo de golfe. 26 mil metros cúbicos de amortecimento. E o próprio country achou muito boa que fosse feito essa detenção lá. Ela não foi, uma das poucas que não foi construída, é essa do country ainda. As outras demais, praticamente todas foram construídas. Aqui seria se eu canalizasse tudo, a vazão. E aqui, com o amortecimento, eu obtive essa vazão. Tá? Portanto, do custo na época, custou R$41 mil por hectare, né? 239 por habitante, dos quais 17,7% é o custo do reservatório e 79% o custo de condutos para levar água até os reservatórios. Então,
mesmo usando reservatórios, o custo maior foi condução. Tá? Esses valores, evidentemente, são antigos, né? Mas o que mostra aqui que você está com 4 milhões de reais por quilômetro quadrado. Muito maior o custo aqui, porque é uma área muito densa e de alto custo. Além disso, o que ocorreu foi que a população desse bairro não permitiu que fosse construído detenção aberta. Então, todas foram fechadas, debaixo de praças e parques. E a gente tinha uma oposição muito forte da Secretaria de Meio Ambiente do município, que não permitia mexer nas praças deles. Então, eles tinham uma ação extremamente forte contra essa solução. Eu dizia para eles, então, você quer que todo esse lixo vá para o rio? Eu falei, o problema não é nosso, nós não queremos que mexa nas nossas praças, só falavam isso. Então, não foi um processo difícil. Mas, pelo menos, se conseguiu resolver, custou mais caro de fazer em detenção, foi feito todo o sistema de rede de esgoto separadora na bacia, portanto, é um trabalho bastante interessante. Se vocês olharem, a detenção representa um 0,7% da área da bacia em superfície. Então, numa bacia de 12 km², se usou 0,7% da área da bacia para amortecimento. Tá? Que é muito pouco. Se você pensar que você tem 35% de área pública, por que você não vai encontrar 0,7%? Isso é que eu sempre digo, é muita coisa, você não querer deixar um espaçozinho para amortecimento. Né? Aqui o outro plano que nós fizemos foi da bacia do dilúvio, o nome já é bastante sugestivo, né? Tem 76 km², 500 mil habitantes, a macrodrenagem de 1,20 m, urbanização mais ajusando, na parte superior existe parque, alguns parques na parte superior, onde o IPH, a instituição, a universidade, o campus novo da universidade fica por aqui, mais ou menos. Parte do rio principal, no trecho mais urbanizado, foi canalizado. Esse aqui é o trecho mais ajusante. Aqui, características da bacia. Isso aqui é permeabilidade da bacia. Aqui, as subbacias foram divididas em 76 subbacias. Aqui a rede de macrodrenagem, que foi toda ela levantada. Aqui mostra as capacidades de escoamento, mostrando que tem trechos que o canal diminui a capacidade porque diminui a declividade. Aqui os grandes pontos de alagamento, que são fundamentalmente pontos onde tem pontes. As pontes aqui recentes construídas. E a causa principal é o projetista de ponte. Causa principal da inundação, qual é? Projetista de ponte. Como que foi feita a análise? Foram escolhidos lugares, e aqui você pode ver os reservatórios e simulado cada subbacia para que eu tivesse a solução de cada subbacia sem transferir para Jusante. Então, isso foi escolhido junto com a prefeitura esses locais, e gravado e feito o pré-dimensionamento desses reservatórios, e simulado cada uma dessas subbacias. Aqui no trecho inferior, as estações de bombas necessárias, porque aqui ele está na zona de efeito da inundação do Guaíba. E aqui tem um dique, aqui não tinha opção de espaço, extremamente densificado. Bom, o preço final da subbacia de 144 milhões, mais o preço no canal principal, chegava em torno de 160 milhões de reais. Com cerca de... Onde que está aqui? Número de reservatórios não está somado aqui, mas eram 20 ou 21. Aqui estão os pontos os reservatórios todos previstos na cidade. E aí nós propusemos que cada um desses reservatórios tivesse uma intervenção integrada, mas até hoje não sei como, não ficou. Né? Mas seria o ideal, você podia criar um programa de Cidade Verde e começar a atuar e transformar esses locais de amortecimento num local mais agradável. 20 locais, custo final 162 milhões de km², desenvolvendo um plano de cidade verde, cada local de amortecimento deve desenvolver um projeto integrado,
complementar a cidade com incentivos de medidas na fonte. A bacia deverá ser completado seu sistema de coleta separadora, o que permitirá a recuperação do rio. Então, ele já está em fase final de sistema separador, o que pode ajudar a recuperar. Conclusão. O impacto sobre a sociedade é alto. Aqui é a conclusão final do capítulo. O impacto sobre a sociedade é alto e o nível econômico e social é alto e ao nível de econômico e social. A vulnerabilidade da população aumenta com o tipo de desenvolvimento, as causas na ocupação do espaço e os problemas na água e necessidade de educação da sociedade sobre o problema. O aspecto fundamental da gestão e a busca sustentada de longo prazo. Então, isso dá uma ideia nesse capítulo de inundação, que terminamos aqui, quantas nuances que nós temos para atuar sobre um problema dessa natureza. Mas que sozinho os municípios não vão conseguir resolver isso. Precisa do apoio do Estado, da União, de forma a criar uma economia de escala em apoio aos municípios. A economia de escala é você ter técnicos de apoio que apoiem os municípios nessas ações. E vão se criando qualidade nos serviços distribuídos pelas cidades. Alguma pergunta sobre, antes de começar o capítulo? Nós temos 2 capítulos ainda para terminar o dia, né? Sim, tem uma pergunta lá. Bom dia. Bom dia. No caso de Porto Alegre, qual foi o contexto assim, que fez com que esse plano de drenagem fosse para frente? Assim? Foi só interesse político ou Não. tem um contexto? Não, foi o seguinte, eu vou explicar. É que, historicamente, ali sempre teve grandes questões com a água. Então, como é uma região de planície de inundação, a cidade sempre teve essa contextualização. E tem um histórico também que o Instituto da Universidade, o Instituto de Pesquisas Hidráulicas, o Instituto tem hoje quase 60 e poucos anos. Então, ele foi criado em 1953. Né? O Instituto, desde o início, teve os diretores relacionando com problemas dos lagos e um dos prefeitos que tinha muita relação também, que projetou o dique de proteção. E quando saiu o dique de proteção, eles criaram a primeira instituição de drenagem urbana no Brasil, que é o Departamento dos Esgotos Pluviais, em função justamente desse projeto de proteção contra a inundação. Isso foi em 73. O Instituto começou a trabalhar, porque alguns engenheiros do DEP também eram professores na universidade. Então, houve um estreitamento de pesquisa na década de 70, começo de 80. Então, havia muito interesse e mútuo de discutir problemas. E eu consegui convencer a diretora do DEP, de 1999, que era uma arquiteta, em conversas, até porque tinham pessoas que estavam estudando conosco, que era também do DEP, e conversando, nós conseguimos motivá-los a fazer o plano de drenagem. A vantagem é que, ao fazer o plano de drenagem, os alunos porque a gente trabalha muito com os alunos que trabalharam no plano acabaram sendo contratados pela prefeitura, em concursos ou provisoriamente, mas foram trabalhar na prefeitura. Então, isso fortaleceu ainda mais esse processo, ao ponto que o decreto de regulação para não ampliar a vazão, o prefeito não assinava, mas o pessoal cobrava. Ele fala, como que cobrava? Não, na hora de fazer o EIA, chegava lá no DEP e eles falavam, não, vocês têm que botar isso aqui de acordo com isso aqui. Não está aprovado ainda, mas nós estamos cobrando. Então, por quê? E facilitou essa cobrança porque as pessoas foram todas com a educação já formada naquele sentido. Então, houve
Acho que a interação universidade e prefeitura ajudou muito nesse processo, né? Então, e saiu esse plano dessa forma, quer dizer, foi nós estruturamos isso aí naquela época e depois gradualmente veio sendo implementado. Os últimos anos não têm sido muito felizes. Entrou um chefe de... Alguns anos atrás entrou um chefe de manutenção que achava bobagem limpar as detenções. Esse ano passado foi encontrada uma grande corrupção, que teve intervenção do Ministério Público, de empresas que diziam que fazia limpeza de conduto, o DEP pagava e não faziam limpeza. Estavam superfaturamento. E agora está em investigação e arrumando lá. A maioria dos diretores do DEP, dos últimos 8 ou 9 anos, nenhum tem nada próximo de um engenheiro. Um nem formação tinha, superior, o outro era sociólogo, que são esses processos infelizes políticos de você ter que dar posto para um monte de amigo que ajudou a eleger e tal. A gente espera que isso mude. E agora, o pior de tudo é que agora, nesse final de mandato, estão discutindo, e eu vou ter que ir lá esse mês para discutir, que o prefeito atual acha que deveria fechar o DEP. Então, esperamos conseguir convencer os técnicos da comissão que foi criada de que isso não tem mínimo de realidade, né? Então, são esses os percalços da democracia, né? Então, não sei se eu respondi a tua pergunta, mas são questões como essa que a gente não pode baixar a guarda. Eu vou só pedir para botar o outro capítulo aqui para mim, o próximo, 7º. Pois não. Tem que ligar aí. Só entrando nessa questão do papel do Estado em apoiar os municípios, a ARSA-IMG, que é a Agência Reguladora de Água e Esgoto do Estado, tem intenção também de assumir o papel da regulação de serviços de drenagem. Mas é um desafio muito grande para a gente, porque a gente não tem o prestador de serviço. Então, seria inicialmente o papel da agência em apoiar os municípios, tanto na instituição do prestador de serviço, quanto no estabelecimento da taxa para cobrança, para depois regular o serviço efetivamente prestado? Eu acho que seria o papel fundamental da agência reguladora de apoiar o município na criação do prestador de serviço e das regras de regulação. A DASA... regulação seriam as regras técnicas. Exatamente. Por exemplo, esse decreto que foi feito para Porto Alegre, nós depois fizemos para Brasília, e quem hoje cobra isso é a DASA, é a agência reguladora. É um pouco complicado, porque a agência reguladora fazer esse papel. Acho que o papel tem que ser feito pelo prestador de serviço. Mas nada impede que você faça isso. Então, a DASA assumiu isso aí, porque quem ficou com prestação de serviço foi a Nova Cap. Nova Cap é complicadíssimo. Não sei se vocês conhecem Brasília, mas Nova Cap foi a primeira empresa de Brasília. Tem pelo menos uns 3.000 funcionários que não sabem para que estão lá, né? Então, é um negócio complicado. Então, e a prestação de serviço deles, não sei a quantas andas. A DASA deve estar passando aperto em relação a isso. Pode ser que sim, pode ser que tenha melhorado, eu não acompanhei, mas eles tinham limitadas condições de prestar serviço alguns anos atrás. Então, é um pouco disso aí. Agora, eu acho que, colocando isso, você colocou muito bem, é um papel muito interessante. A regulação é simples. Pegar esse artigo e entender o que foi feito, você pode fazer a mesma coisa para todas as cidades, só mudando a curva de intensidade, duração e frequência da cidade. Eu passei isso para o Ministério da Cidade. Eles têm hoje lá essa metodologia. Até a planilha de Excel de como que você calcula os coeficientes, né? Então, não precisa ser exatamente isso. Se você fala assim, eu não quero usar essa mesma regra, eu quero ver o que está sendo feito no mundo. Ótimo. Vai ver outras pesquisas como os pessoal calcularam e tal.
Mas é um papel interessante que porque você precisa, primeiro, que o município aprove essa regulação, de que nenhuma nova empreendimento vai ampliar a vazão, decidir se vai querer botar nessa regulação a parte de qualidade da água também, porque de Porto Alegre, como era a primeira, nós não botamos qualidade da água, porque era muita coisa para começar do zero. Aí em Brasília nós botamos tudo. Então o de Brasília tem qualidade da água, né? Isso foi em 2010, né? E aprovado em 2011. E Teresina entrou só quantidade. Não consegui convencê-los a botar qualidade. E que também está sendo cobrado. Foi feito em Campo Grande, mas Campo Grande eu não sei se está sendo cobrado, né? E, portanto, essa regulação. O segundo é ter procedimentos para mostrar para a cidade, olha, para você ter um prestador de serviço, e aí vocês têm que fazer um trabalho prévio, que é o seguinte: para ter um prestador de serviço, você tem que ter capacidade de pagar isso. Se você não tem, é melhor agregar em vários municípios. Consórcio. Então, provavelmente, até 50 mil habitantes, é possível o município talvez ter isso, serviço individualizado. Abaixo de 50 mil, já começa a ser mais sugestivo trabalhar com... Eu estou falando de 50 mil, pode ser 40, aí você é uma coisa a ser analisada. Mas você precisa da regulação, precisa do prestador de serviço, como implementar e como cobrar a taxa. São esses 3 itens que a agência pode fazer o trabalho do Estado no apoio aos municípios. Né? Obrigado. Deixa eu... Professor, não sei se o senhor já comentou aqui, mas como seria, aproveitando a pergunta do colega da Arsai, a questão do papel do IGAM na questão da regulação no sentido da outorga de direito de uso dos recursos hídricos em função das cidades. É uma coisa que eu, quando fui diretora da Secretaria Nacional de Recursos Hídricos, eu comecei a pensar de como seria, que instrumentos normativos a gente teria que atuar nessa questão do município. Eu até consultei os trabalhos do Ministério das Cidades e teria uma indicação de regulação e atuação do órgão gestor de recursos hídricos. Existem potenciais... E eu queria que se pudesse comentar, né, qual seria o nosso papel, né, como entidade outorgante, nessa questão da temática das cidades. Bom, em 2005, eu cheguei a fazer um Plano Nacional de Águas Pluviais para o Ministério das Cidades. E lá, a minha previsão com relação a isso era o seguinte: existe no artigo 12 da Lei de Recursos Hídricos que todo aquele que altera quantidade e qualidade está sujeito à outorga. Tá? E eu pensei naquela época que, se esse artigo fosse regulamentado pelo Conselho Estadual ou pelo Conselho Nacional de Recursos Hídricos, ele poderia ser o condicionante das cidades. Então, você poderia regulamentar o seguinte, eu estou dando em termos gerais, você poderia regulamentar e dizer o seguinte: cidade está sujeita à outorga, e uma condição da outorga é que ela comece a fazer os planos. Naquela época não tinha lei de saneamento, então a ideia era que algum dos condicionantes da outorga seria que ele começasse a executar os planos de drenagem, né? E teria determinados prazos para fazer isso, para se adequar à cidade como um todo na outorga de mudanças de quantidade e qualidade, que atendesse. Eu estava simplesmente simulando o que a EPA faz nos Estados Unidos. A EPA faz o seguinte: todas as cidades acima de 100 mil, até uma certa data, todas as cidades acima de 100 mil habitantes eram obrigadas a fazer os BMPs, Best Management Practice. O que é BMPs? É um plano de drenagem, que é controle de quantidade e qualidade. Então, ela era obrigada a apresentar para o BMP que estava fazendo e estava implementando. Depois, a EPA, isso foi, acho que até 99, de 99 para cá, a EPA está cobrando das cidades menores também. Eu me lembro quando eu estava em Fort Collins, o pessoal falava: não, agora Fort Collins está chegando a 100 mil habitantes, vai ter que fazer a sua BMPs.
Então, algo semelhante, só que nós temos um instrumento na lei que diz quem altera a quantidade e qualidade está sujeito à outorga. Bom, como regulamentamos? Regulamentamos dizendo a cidade, para obter a outorga, tem que fazer seu plano e implementação e fazer um plano de ação de implementação, algo dessa natureza. E, ao longo do tempo, dando prazos para essa cidade, de forma que, ao longo do tempo, as coisas vão acontecendo. Então, seria um mecanismo de indução à execução desse processo. Mas, para isso, precisa normatizar e criar esse mecanismo. O problema é evidente que não basta uma lei. Eu dizia no Ministério das Cidades, quando eu fiz isso, não basta lei. Lei é só o indicativo. Você, de um lado, a lei é o chicote. Agora você tem que arrumar o bônus, a cenourinha, que é o dinheiro. Então, para isso, você cria, de um lado, a obrigação e, do lado, você põe um programa de financiamento. Tá? Dando mais bônus para as cidades que começarem antes e menos bônus para quem começar mais tarde. E na época, eu classifiquei as cidades entre acima de 500 mil, entre 500 e 100, entre 100 e 20 e menos que 20, e propunha prazos mais curtos para cidades maiores e mais longos para cidades menores. E como processo de desenvolvimento, fazendo isso em 20 anos. Então, é isso que a gente precisa ter uma estratégia de longo prazo. 100% não vai acontecer, mas se você conseguir uma grande maioria das cidades atendendo e levando, em 20 anos você vai ter uma mitigação significativa. Então, é um pouco dessa ideia que pode ser colocada em prática. Aí você tem que trabalhar, primeiro, essa questão da outorga junto ao Conselho Estadual, criando uma regulamentação disso dentro do Estado, e, de outro lado, buscando financiamento, o dinheiro para financiar esse processo. Porque não adianta ter lei sem ter gestão. Não adianta fazer regular, outorga, botar pesadas normas e dizer assim, o cara vai dizer, mas eu não tenho dinheiro. Né? Então, as duas coisas têm que seguir junto. Então, essa é a minha observação principal.